Olá pessoal, estamos aqui novamente em mais uma videoaula, agora discutindo os assuntos contaminação do solo e contaminação radioativa. É importante que vocês tenham à mão lápis e papel a fim de anotarem possíveis dúvidas, que deverão ser sanadas no fórum da unidade, ou seja, fórum 2. Vamos lá? A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, define solo como coleção de corpos naturais constituídos por parte sólida, líquida e gasosa, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais. Contém matéria viva e podem ser vegetados. A CETESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, define solo como meio complexo e heterogêneo, produto da alteração, do remanejamento e da organização do material original sob a ação da vida, da atmosfera e das trocas de energia que aí se manifestam. É constituído por quantidades variáveis de minerais, matéria orgânica, água da zona não saturada e saturada, ar e organismos vivos, incluindo plantas, bactérias, fungos, protozoários, invertebrados e outros animais. A pedologia é a ciência que estuda a formação dos solos. Ela surgiu na Rússia em 1880. Para a pedologia, os solos correspondem à camada viva que recobre a superfície da Terra e está em constante evolução através da alteração de rochas e de processos pedogenéticos, oriundos de processos físicos, químicos e biológicos. Os solos formam sistemas complexos onde há interação entre biosfera e atmosfera. A importância dos solos está ligada às suas diversas funcionalidades ecológicas, além de ser um importante meio fixador de carbono e depurador de efluentes. É um recurso natural, fonte de matéria-prima e fonte de nutrientes, e água para atividades agrícolas e pastoris. A formação do solo ocorre pela alteração sucessiva do material de origem pela ação do clima, relevo e biota. O material de origem determina a composição e textura do solo. O clima determina o teor de matéria orgânica, profundidade e o nível de intemperização do solo. Os organismos vivos contribuem com processos como a biociclagem de nutrientes, aumentam a agregação do solo. Entre as várias funções do solo, podemos destacar meio para a manutenção da atividade socioeconômica, proteção das águas subterrâneas, sustentação da vida e do habitat dos seres vivos em geral, auxilia na manutenção do ciclo da água e de nutrientes, fonte de matéria-prima e abrigo de reservas minerais, produção de alimentos. Solo é constituído por 3 fases: sólida, líquida e gasosa. A fase sólida é constituída pelo material parental, rocha, local de transportado e material orgânico, originário da decomposição vegetal e animal. A fase líquida, da água ou a solução do solo, elementos orgânicos e inorgânicos em solução. E a fase gasosa, de composição variável, de acordo com os gases produzidos e consumidos pelas raízes das plantas e dos animais, CO2 e O2. 3 fases constituem o solo. A fase sólida, matriz do solo, material mineral, rochas. Podem ser primários, são originados do material de origem do solo e facilmente se desintegram. Em secundários, são produtos do intemperismo e, na maioria das vezes, apresentam composição química diferenciada. Material orgânico, organismos vindo da decomposição de animais, micro-organismos e plantas. O arranjo destes 2 materiais possibilita espaços porosos entre as partículas. Ao contrário do que o nome sugere, sólido
pode haver movimentação entre as partes, material proveniente das rochas ou transportado e material orgânico. A fase líquida, que é a solução do solo, a fase líquida é constituída de água, sais em dissolução, como o K+, o Ca2+, e matéria coloidal em suspensão. Solo saturado e solo não saturado. A fase gasosa, de composição variável, de acordo com os gases produzidos ou consumidos pelas raízes de plantas e pelos animais e micro-organismos. Os principais gases presentes são CO e CO2. Fase gasosa, ar do solo. Essa fase caracteriza a aeração do solo, na qual contém gases como O2, CO2, N2, NH3, vapor de água, etc. As propriedades químicas, físicas e biológicas do solo dependem do processo geológico de sua formação, da origem dos minerais, da ação do clima e do relevo local e dos organismos vivos nele presente. Um solo ideal tem aproximadamente a composição mostrada na ilustração. O desgaste das rochas e minerais inorgânicos que compõem o solo contribui na formação de colóides inorgânicos. Estes colóides são repositórios de água e nutrientes da planta que estão disponíveis de acordo com suas necessidades. Colóides inorgânicos absorvem frequentemente substâncias tóxicas do solo, fazendo um papel de desintoxicação de substâncias que, caso contrário, prejudicariam as plantas. A abundância e o tipo de material coloidal inorgânico no solo são fatores importantes na determinação da produtividade do solo. A absorção dos nutrientes da planta, através das raízes, envolve frequentes interações complexas entre a água e as fases inorgânicas. Este processo é influenciado fortemente pela estrutura iônica do material inorgânico do solo. Os elementos mais comuns na crosta terrestre são oxigênio, sílica, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio. Assim, os minerais compostos desses elementos, particularmente sílica e oxigênio, constituem a maior fração mineral da Terra. Os componentes minerais mais comuns do solo são divididos em quartzo, SiO2, ortoclase, KAlSi3O8, albita, NaAlSi3O8, epidoto, CaO3, AlFe2O3, 6SiO2H2O, goethita, FeOOH, magnetita, Fe3O2, carbonatos de cálcio e magnésio, CaCO3 e MgCO3 e óxidos de manganês, MnO2 e titânio, TiO2. Um ciclo de nutrientes ou reciclagem ecológica é o movimento e a troca de orgânica e inorgânica de volta para a questão da produção da matéria viva. O processo é regulado por alimentos que decompõem a matéria em nutrientes minerais. Ciclos de nutrientes ocorrem dentro dos ecossistemas, sistemas interligados cuja matéria e os fluxos de energia são trocados como organismos de alimentação. Minerais e nutrientes se acumulam em densidades variadas e configurações irregulares em todo o planeta. Ecossistemas reciclam para converter os nutrientes minerais no sentido de produzirem biomassa. Em escala de pensamento, participa do sistema global de entradas e saídas, no qual a matéria é trocada e transportada através dos processos biogeoquímicos. O material particulado, já falamos anteriormente, são partículas muito finas de sólidos ou líquidos suspensos no ar, é reciclado pela biodiversidade que habita os detritos dos solos e nas colunas de água. Considerando que os ciclos biogeoquímicos globais descrevem um movimento natural e troca todo tipo de material particulado pelos componentes vivos na Terra, a ciclagem de nutrientes refere-se à biodiversidade no âmbito de sistemas comunitários da cadeia alimentar, que os nutrientes orgânicos e o laço de abastecimento de água trazem de volta para a produção do ecossistema.
O nitrogênio se mostra como um dos elementos de caráter fundamental na composição dos sistemas vivos. Ele está envolvido com a coordenação e controle das atividades metabólicas. Entretanto, apesar de 78% da atmosfera ser constituída de nitrogênio, a grande maioria dos organismos é incapaz de utilizá-lo, pois este se encontra na forma gasosa, Ne2, que é muito estável, possuindo pouca tendência de reagir com outros elementos. Os consumidores conseguem o nitrogênio de forma direta ou indireta através dos produtores. Eles aproveitam o nitrogênio que se encontra na forma de aminoácidos. Produtores introduzem nitrogênio na cadeia alimentar através do aproveitamento de formas inorgânicas encontradas no meio, principalmente nitratos, NO3, e amônia, NH3. O ciclo do nitrogênio pode ser dividido em algumas etapas. Primeira etapa, fixação. Consiste na transformação do nitrogênio gasoso em substâncias aproveitáveis pelos seres vivos, amônia e nitrato. Os organismos responsáveis pela fixação são bactérias, retiram o nitrogênio do ar, fazendo com que este reaja com o hidrogênio para formar amônia. A amonificação. Parte da amônia presente no solo é originada pelo processo de fixação. A outra é proveniente do processo de decomposição das proteínas e outros resíduos nitrogenados, contidos na matéria orgânica morta e nas excretas. Decomposição ou amonificação é realizada por bactérias e fungos. Nitrificação é o nome dado ao processo de conversão da amônia em nitrato. Desnitrificação, as bactérias desnitrificantes, como por exemplo a Pseudomonas denitrificans, são capazes de converter os nitratos em nitrogênio molecular, que volta à atmosfera, fechando o ciclo. Conforme podemos ver, se todo o nitrogênio que é removido do solo não fosse constantemente reposto, praticamente toda a vida neste planeta desapareceria finalmente. O nitrogênio é reabastecido no solo pela fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio é o processo pelo qual o nitrogênio gasoso do ar é incorporado em compostos orgânicos nitrogenados e, assim, introduzido no ciclo do nitrogênio. A fixação desse gás, que pode ser efetuada em graus apreciáveis por apenas algumas bactérias e algas azuis, é um processo do qual dependem atualmente todos os organismos vivos, da mesma forma que todos eles dependem, em última análise, da fotossíntese para a obtenção de energia. 1 a 2 centenas de milhões de toneladas métricas de nitrogênio são acrescentadas à superfície terrestre a cada ano pelos sistemas biológicos. O homem produz 28 milhões de toneladas métricas, cuja maior parte é utilizada como fertilizantes. No entanto, este processo é efetuado com alto custo energético em termos de combustíveis fósseis. A quantidade total de energia necessária para a produção de fertilizantes de amônio é atualmente estimada como equivalente a 2 milhões de barris de óleo por dia. De fato, calcula-se que os custos da fertilização com nitrogênio estão atingindo ponto de lucros decrescentes. As culturas tradicionais em áreas tais como na Índia não atingem uma produção significativamente aumentada com a utilização de fertilizantes com nitrogênio, tendo baixas necessidades deste elemento, mas estão sendo atualmente substituídas por cereais milagrosos e outras culturas que não produzem mais com fertilização com nitrogênio, justamente numa época em que tal tratamento está se tornando proibitivamente dispendioso. Das várias classes de organismos fixadores de nitrogênio, as bactérias simbióticas são incomparavelmente as mais importantes em termos totais de quantidades totais de nitrogênio fixado. A mais comum das bactérias fixadoras de nitrogênio é a Rhizobium, que é um tipo de bactéria que invade as raízes de leguminosas, tais como o trevo, ervilha, feijão,
ervilhaca e alfafa. Conforme observamos, os compostos nitrogenados das plantas clorofiladas retornam ao solo com a morte das mesmas ou dos animais que delas se alimentaram, sendo reprocessados pelos organismos e micro-organismos do solo, absorvidos pelas raízes sob a forma de nitrato, dissolvido na água do solo e reconvertidos em compostos orgânicos. Durante o decorrer deste ciclo, verifica-se sempre uma perda de certa quantidade de nitrogênio, no sentido de tornar-se inutilizável para a planta. Uma das principais causas dessa perda de nitrogênio é a remoção de plantas do solo. Os solos cultivados exibem frequentemente um declínio constante do conteúdo de nitrogênio. O nitrogênio pode ser também perdido quando a parte superficial do solo é decapitada pela erosão ou quando sua superfície é destruída pelo fogo. O nitrogênio é também removido pela lixiviação. Os nitratos e nitritos, que são ânions, mostram-se particularmente suscetíveis à lixiviação pela água que se infiltra através do solo. Em alguns solos, bactérias desnitrificantes decompõem os nitratos e liberam o nitrogênio para o ar. Este processo, que fornece à bactéria o oxigênio necessário para a respiração, é dispendioso em termos de necessidades energéticas, isto é, o O2 pode ser reduzido mais rapidamente que o NO3-, e ocorre extensamente apenas nos solos com deficiência de oxigênio, isto é, nos solos que são mal drenados e, portanto, pobremente arejados. Compostos orgânicos têm origem em resíduos vegetais em diferentes estágios de decomposição, fragmentos de carvão, humus, biomassa e outros componentes naturalmente presentes no solo, associados a outros compostos orgânicos em associação com minerais. A matéria orgânica corresponde a cerca de 5% da composição do solo e é determinante de sua produtividade. Os componentes orgânicos alimentam diversos organismos e interferem diretamente nas propriedades físicas do solo. Vamos rever essas informações aqui no slide. Então, como vimos, o solo é dividido em 3 fases: a sólida, 50%, a fase líquida e a fase gasosa, com 25% cada. Na fase sólida, temos a parte mineral, 46%, e a matéria orgânica, 4%. Na parte mineral, temos minerais primários, que são originais, e minerais secundários, que são aqueles que se originam no meio ambiente nas condições da superfície. Pelo intemperismo, por exemplo, podemos citar aqui os materiais argilosos, oxidróxidos, ferro, alumínio, manganês, silicatos, não cristalinos e carbonatos. Já na matéria orgânica, temos a porção viva, que são as raízes das plantas e a fauna do solo. Na porção não viva, temos os restos dos organismos vegetais e animais, em vários graus de decomposição e mais os produtos de decomposição. Na fase líquida, temos a solução do solo, onde encontramos a água higroscópica, que é fortemente retida por absorção. Para quem não se lembra desse conceito da Química Ambiental 1, a higroscopia é a capacidade que uma partícula tem de reter água. Temos a água capilar, que são os microporos fracamente retida, disponível apenas para as plantas. E ainda a água gravitacional, que são os macroporos, onde a água não é retida pelo solo. Finalmente, na fase gasosa, temos os gases atmosféricos do solo, como o gás oxigênio, gás carbônico ou dióxido de carbono, o nitrogênio e vapor de água. A acumulação de matéria orgânica no solo é influenciada pela temperatura e pela disponibilidade de oxigênio. As reações de biodegradação diminuem de velocidade quando há queda de temperatura. Solos pantanosos ou muito úmidos são pouco oxigenados e apresentam acúmulo de matéria orgânica não decomposta, decrescem com a temperatura. No Brasil, país de clima tropical, os solos são mais profundos e quentes,
comparados aos solos de clima temperado. Nesse tipo de solo, há maior quantidade de alumínio que sílica e também a maior capacidade de troca iônica. Como a temperatura é mais elevada em relação a outras partes do globo, a decomposição da matéria orgânica ocorre mais rapidamente e as plantas absorvem mais água. A integração desses fatores, baixo teor de matéria orgânica, baixa CTC e maior lixiviação de cátions, favorecem a condução de substâncias, como os contaminantes, por exemplo, para atingir a água subterrânea. O humus é composto principalmente pelos resíduos da degradação do apodrecimento de plantas, em grande parte carbono, hidrogênio e oxigênio. É importante, pois é componente orgânico mais abundante, melhora propriedades físicas do solo, troca de nutrientes, reservatório de nitrogênio fixo, gorduras, resinas e ceras extraídos de lipídios através de solventes orgânicos. Estes, mesmo sendo uma pequena parte da matéria orgânica do solo, pode afetar propriedades físicas do solo, repelindo água, pode ser fitotóxica. Sacarídeos, compostos de celulose, amido, hemicelulose, gomas, é a principal fonte de alimento para micro-organismos do solo. Ajuda na estabilização de agregados do solo. Nitrogênio orgânico, composto de nitrogênio ligado a humus, aminoácidos e outras composições. É uma importante fonte de nitrogênio para a fertilidade do solo. E compostos de fósforo, encontrados nos éster fosfatos, inositol fosfatos, ácido fítico, fosfolipídios, é uma importante fonte de fosfatos para as plantas e a água. Estes componentes do solo são necessários ao desenvolvimento de plantas e requeridos em pequenas concentrações. Não raro, altas concentrações são tóxicas, tanto para as plantas quanto para o solo. Os principais micronutrientes são boro, cloro, ferro, manganês, molibdênio, que auxilia na fixação de nitrogênio, e zinco. A deficiência de micronutrientes pode resultar de fatores como o pH, atividade biológica, capacidade de troca iônica e conteúdo de matéria orgânica. Alguns fatores mais graves também podem causar deficiência de micronutrientes, como a perda da camada superficial, lixiviamento de nutrientes do solo, práticas de cultivo intensivas e uso intensivo de fertilizantes. As propriedades físicas do solo determinam os mecanismos de atenuação física de poluentes, propiciando condições para que processos de atenuação química e biológica ocorram. São propriedades físicas do solo: textura, estrutura, densidade, porosidade, permeabilidade, fluxo de água, ar e calor. A contaminação do solo é um dos principais problemas ambientais da atualidade. Durante séculos, o homem pouco se preocupou com o descarte de lixo, produtos químicos e resíduos industriais. Resultado disso é uma grande quantidade de terrenos contaminados que são inviáveis para a prática da avicultura ou construção de moradias. É também um enorme prejuízo para o meio ambiente. Principais tipos de contaminação do solo e suas consequências: resíduos industriais, produtos químicos, combustíveis, metais pesados e outros elementos são descartados no solo das fábricas ou proximidades. Estes elementos, com o tempo, penetram no solo, contaminando. Estas áreas ficam impróprias para a construção de residências, casas e prédios, pois os contaminantes do solo podem provocar doenças nas pessoas. O tratamento destes solos é possível, porém demanda a utilização de muitos recursos, além de ser um processo muito demorado. Outro problema grave por esse tipo de resíduo é a contaminação da água. Uma vez no solo, estes resíduos podem atingir lençóis freáticos, contaminando a água. Lixão. Terrenos que foram áreas de lixões apresentam vários problemas. Além da contaminação por diversos tipos de poluentes, podem apresentar riscos de explosão.
Isso acontece pois o processo de decomposição de lixo orgânico gera a produção de gases inflamáveis que ficam presos no solo. Lixo eletroeletrônico. Com o grande aumento da produção e consumo de produtos eletrônicos nas últimas décadas, cresceu também a geração desse tipo de lixo. Quando jogado no solo, certos produtos, monitores, celulares, baterias, televisores, impressoras, etc., liberam com o passar do tempo vários elementos químicos que contaminam o solo. Elementos radioativos. Embora existam poucos casos, quando ocorrem, geram problemas gravíssimos. Acidentes em usinas nucleares ou descarte de equipamentos que usam elementos radioativos. Máquinas de raio-x, por exemplo, podem deixar o solo contaminado por séculos, sem contar que se uma pessoa entrar em contato com o solo com esse tipo de contaminação, pode morrer ou desenvolver diversos tipos de câncer. O transporte de poluentes do solo é determinado assim: tipo de substância contaminante e o tipo de solo, condições ambientais, características como densidade, solubilidade, co-solvência, volatilidade, pressão de vapor, concentração, polaridade, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, toxicidez, influenciam diretamente no transporte do contaminante no solo. O meio poroso característico do tipo do solo influencia o transporte do contaminante de acordo com o teor e o tipo de matéria orgânica, a distribuição granulométrica, o teor de finos, a distribuição de vazios, capacidade de troca iônica e grau de saturação. Quanto aos mecanismos de transporte de poluentes, eles podem ser processos físicos e processos biofísico-químicos. A advecção é o processo pelo qual o soluto é carregado pela água em movimento. No transporte advectivo de solutos que não interagem com o meio poroso, a frente de contaminação é abrupta e move-se a uma velocidade igual à velocidade linear média do fluido percolante. Geralmente a água, sem que seu pico de concentração seja alterado. Já na dispersão hidrodinâmica, este mecanismo é responsável pelo espalhamento do poluente no meio poroso. O resultado deste espalhamento faz com que o contaminante ocupe um volume maior do que se ocorresse apenas a advecção. Com isso, o pico de concentração decresce, enquanto a frente de contaminação se move mais rápido. Temos a dispersão mecânica. Esse tipo causa um espalhamento do poluente devido às variações de velocidade do fluido dentro do meio poroso. Numa escala microscópica, a dispersão mecânica resulta de 3 mecanismos básicos: rugosidade da superfície dos poros, tamanho dos poros e a tortuosidade da trajetória. A difusão molecular é o processo no qual os contaminantes iônicos e moleculares se movem sob a influência da energia cinética na direção do gradiente de concentração. Uma vez estabelecido o gradiente, as moléculas e íon tendem a se deslocar das regiões de maior concentração para as de menor, visando o equilíbrio. O transporte difusivo ocorre mesmo na ausência de fluxo hidráulico. Os processos biofísico-químicos envolvem complexas interações de ordem biológica, física e química, que podem tanto retardar quanto acelerar o transporte ou a degradação de um poluente. A adsorção, dessorção, neste processo, o soluto se adere à superfície de sólidos presentes no meio, devido a forças de atração intermoleculares. É o principal mecanismo de retenção de metais. Pode ou não ser reversível, dependendo, por exemplo, de mudanças de pH. Na adsorção, o soluto se adere ao sólido. Na dessorção, o soluto se solta do sólido. Sorção hidrofóbica. Este mecanismo atua retendo substâncias orgânicas na matéria orgânica do solo, distribuindo tal substância entre 2 fases, a solução e a matéria orgânica. A medida da tendência de um contaminante se dissolver em outra fase é dada pelo índice octanol-água, KOW, igual a índice da octanol dividido pelo índice da água.
Quanto maior o valor de KOW, maior a tendência da substância se dissolver no solvente orgânico. Em outras palavras, quanto maior o valor do índice, menores são as chances do soluto se dissolver na água. Precipitação de solução. Se uma substância exceder seu grau de solubilização, ela irá se precipitar, ou seja, passará para o estado sólido dentro da solução. Se, por outro lado, sua concentração for inferior ao limite de solubilidade, ela permanecerá em solução. Aumentando a concentração da substância, seu transporte será facilitado. Dissolvência é a dissolução de 2 ou mais solutos simultaneamente no mesmo solvente. Se o solvente for um solvente orgânico, o carreamento da substância é potencializado em comparação com casos onde o solvente é água pura. Complexação é a formação de uma ligação coordenada entre um cátion metálico e um ânion ou molécula polar chamado ligante. A complexação aumenta a mobilidade do metal, já que o complexo é mais solúvel que o cátion e diminui as probabilidades de adsorção. A adsorção é um dos processos mais importantes da qualidade da água, sendo utilizado tradicionalmente no tratamento de água e abastecimento, e atualmente também na recuperação de águas contaminadas. A adsorção é um processo físico-químico no qual uma substância é acumulada numa interface entre fases, quando substâncias contidas em um líquido se acumulam numa interface sólida, líquido, denominando-se absorvato. A substância que está sendo removida da fase líquida é a adsorvente, a fase sólida na qual a acumulação ocorre. Ionização. Os ácidos orgânicos em solução aquosa doam elétrons e se tornam ânions. A ionização aumenta a mobilidade de ácidos em água. Filtração. Em muitos casos, a água contaminada forma com o contaminante uma suspensão e os grãos podem ser sorvidos pela matéria orgânica coloidal. Considerando a malha dos solos em geral, as partículas de maior interesse em processos de filtração são aquelas na faixa entre 10 a menos 9 e 10 a menos 6 metros. Oxirredução. Os processos de oxirredução são aqueles onde a valência do elemento é alterada pelo ganho ou perda de elétrons. No ambiente, essas reações são controladas pelos micro-organismos que agem como catalisadores. Hidrólise é a quebra de uma substância pela ação da água. Este processo é particularmente relevante para compostos clorados, pois neste caso, a troca do ânion pela hidroxila. Metabolização consiste na degradação de uma substância pela ação metabólica de micro-organismos presentes no solo. Se a metabolização requer a presença de oxigênio, o processo é dito aeróbico. Caso contrário, é dito anaeróbio. Em regiões mais profundas do solo, o processo mais comum é o anaeróbio, já que a água presente está isolada na atmosfera. Volatilização é um processo de difusão onde uma substância passa de sua fase líquida ou sólida para a fase gasosa, onde sua concentração é mais baixa inicialmente. A quantidade de substância volatilizada depende de sua pressão de vapor. Sorção é a interação do contaminante com o solo, resultando em sua acumulação. A retenção de contaminantes não leva em conta o processo e a capacidade do solo em reter substâncias é limitada. Desse modo, se houver uma contaminação, continua paulatinamente a retenção dessas substâncias diminui. As atividades humanas e industriais geram diversos tipos de resíduos. As alterações provocadas no solo pelos contaminantes podem provocar alterações nas características físicas, químicas e biológicas que acabam por afetar direta ou indiretamente a vida do homem e dos ecossistemas locais e interferem em processos industriais. Além disso, quanto mais profundas as alterações, maior o risco de se comprometer os recursos naturais, agravando problemas do solo e potencializando efeitos corrosivos, erosivos e de esgotamento mineral. Com relação ao solo, as principais fontes poluidoras contaminadoras são
A intensificação das práticas agrícolas agravou um dos mais sérios problemas de contaminação e poluição do solo, a poluição por fertilizantes e pesticidas. Em escala local, os lagos e reservatórios sofrem com a eutrofização, resultado do excesso de fertilizantes no solo. Os nutrientes que compõem os fertilizantes estimulam o crescimento e reprodução de algas, o que ocasiona decaimento da quantidade de oxigênio, também decorrente do uso de fertilizantes e a contaminação do solo com metais pesados presentes em sua composição. Os fertilizantes nitrogenados e potássicos contêm menores concentrações de metais pesados comparados aos fosfatados, o que minimiza a contaminação. Apesar dos comprovados riscos, não há muita informação disponível sobre os fenômenos de absorção desses metais pelo solo e também sobre os efeitos cumulativos ao longo do tempo. O uso dos fertilizantes fosfatados representa a porta de entrada de metais pesados como cádmio e chumbo na cadeia alimentar. Quanto aos pesticidas, os herbicidas são os mais empregados e os que permanecem mais diretamente em contato com o solo, já que persistem por mais tempo. A detecção de resíduos de pesticidas é preocupante, pois ecologicamente é difícil a determinação, em curto e médio prazo, dos efeitos crônicos da contaminação e, potencialmente, pode gerar alterações imperceptíveis e de longo prazo em espécies animais e vegetais. Importante característica ambiental dos herbicidas é a formação de cadeias de resíduos, que originam metabólitos ou compostos que permanecem no solo ou passam, via alimentação, para organismos que nela habitam. Os compostos fumigantes são substâncias voláteis aplicadas ao solo para combater bactérias, fungos, vermes e artrópodes. Esses compostos, dada a sua volatilidade, não se acumulam no solo e não contaminam as águas subterrâneas. E a permanência de seus resíduos está associada à quantidade de matéria orgânica no solo. A destinação inadequada de lixo e esgoto residencial responde por 6% da contaminação e poluição do solo. 38% correspondem à contaminação e poluição por chorume. O crescimento populacional e a mudança de hábitos de consumo nos últimos anos têm agravado o problema da disposição de lixo em centros urbanos, onde a principal destinação ainda é o aterro sanitário, lixões e aterros controlados. A DQO demonstra o grande potencial poluidor do lixão. Além do chorume, a grande emissão de dióxido de enxofre em lixões. O solo recebe grandes quantidades de substâncias perigosas que ficam expostas durante a degradação. Alguns componentes do solo têm afinidade com esses contaminantes orgânicos. Os níveis de PCBs no solo, monitorados por um longo tempo, revelam a permanência destes compostos ao longo dos anos. Alguns componentes orgânicos se ligam ao humus durante a umificação, principalmente os fenóis e os compostos anilínicos. Estes metabólitos formados são altamente resistentes a processos extrativos e também resistem à degradação biológica. Uma das práticas mais antigas para tratar este esgoto comunitário é sua disposição no solo, já praticada em Atenas, antes de Cristo. No Brasil, as ETs, estações de tratamento de esgoto, foram implantadas na década de 80. Essa prática exige grandes áreas, entre 8 a 100 metros quadrados por habitante, além de técnicas de irrigação, escolha da cultura para cobrir o terreno, afastamento conveniente das habitações por problemas de contaminação do lençol freático, erosão do solo, topografia do terreno, ventos, vetores e odores. Os métodos utilizados para a depuração do esgoto no solo são infiltração, percolação, infiltração rápida, escoamento à superfície. O dejeto de animais, muito empregados como adubo, podem, pelo contato da pele com o solo, transmitir algumas doenças, como a ancilostomiase, por exemplo, outro grave problema do uso de dejetos de animais no solo. Sobretudo aqueles vindos da suinocultura e a alta carga orgânica e a contaminação de águas subterrâneas
por fosfatos e nitrogênio presentes nas rações animais. No caso da suinocultura, como os dejetos são praticamente líquidos, a facilidade da infiltração e percolação potencializa o problema. Devemos lembrar que na análise de amostras de água, usando como parâmetros a DBO e a DQO, quanto maior a quantidade de matéria orgânica na água, maior a contaminação deste, já que matéria orgânica em excesso implica em poluição. Falaremos agora sobre a radiação. O dicionário de física descreve radiação como designação genérica da energia que se propaga de um ponto a outro do espaço, no vácuo ou em um meio material, mediante um campo periódico ou um conjunto de partículas subatômicas. Assim, podemos dizer que radiação pode ser representada por qualquer forma de energia que se propaga com uma certa velocidade. Genericamente, existem duas formas de radiação, a corpuscular e a eletromagnética. Essas apresentam uma variação grande de energia e são criadas pela natureza, mas desde o fim do século XIX, algumas delas passaram a ser produzidas pelo homem. A palavra radiação se refere ao tipo de radiação utilizada em armas nucleares, na medicina e para a geração de energia, já que esse tipo de radiação consegue quebrar ligações químicas e remover elétrons, criando íons e a radiação ionizante. A radiação não ionizante não possui energia suficiente para retirar átomos ou elétrons de moléculas. Podem causar apenas vibração. Isso é suficiente para aquecer alimentos, por exemplo. A capacidade de causar vibração é explorada com algumas facilidades de hoje. Micro-ondas, radiação utilizada em telecomunicações e no aquecimento de alimentos. Infravermelho, lâmpadas. Infravermelhos são utilizados em restaurantes para manter alimentos aquecidos. Ondas de rádio, radiofusão. Acima da frequência ultravioleta, a radiação já tem energia suficiente para quebrar ligações químicas ou, no caso de radiação com alta energia, quebrar núcleo de átomos. A ionização é um processo no qual elétrons são arrancados dos átomos, formando íons. Cada ionização gera cerca de 33 eletronvolts e essa energia é absorvida pelos materiais próximos. Comparada a outros tipos de radiação que podem ser absorvidas, a radiação ionizante deposita grande quantidade de energia em uma pequena área. A energia gerada, 33 eletronvolts, é mais que suficiente para quebrar ligações de carbono e arrancar elétrons de grande parte das moléculas. Existem 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama. Os tipos de radiação podem ser diferenciados e identificados de acordo com sua emissão. Quando a emissão da radiação sofre pequeno desvio para o lado da placa negativa, chamamos de emissão alfa. Quando o desvio é para o lado da placa positiva, chamamos de emissão beta. E, finalmente, quando ela não sofre desvio, chamamos de emissão gama. Radiação alfa apresenta uma carga elétrica positiva. Temos 2 prótons e 2 nêutrons. Os raios alfa são emitidas com alta energia, mas possuem um alcance pequeno. As partículas alfa são núcleos de hélio. Radiação beta se propaga com velocidade quase igual à da luz. Apresenta carga negativa. O núcleo que emite uma partícula beta também emite um neutrino. As partículas beta são elétrons em alta velocidade emitidos por átomos radioativos. Radiação gama não apresenta carga elétrica. Trata-se de uma onda eletromagnética. São semelhantes aos raios X, mas possuem comprimento de onda mais curto. Os raios são fótons que se propagam com a velocidade da luz e têm maior capacidade de penetração do que as partículas alfa e beta. A radiação alfa é emitida pelo núcleo de alguns átomos instáveis. Uma partícula alfa se assemelha ao núcleo de hélio, com 2 prótons e 2 nêutrons, e no ar atinge cerca de 1/20 da velocidade da luz. A radiação alfa é usada em alguns processos. Rádio 226 pode ser usado no tratamento de câncer, sendo inserido em pequenas quantidades dentro da massa tumoral.
Polônio-210 pode ser usado como agente eliminador de estática na indústria da celulose. Ameriço-241, usado para auxiliar na geração de corrente elétrica em detectores de fumaça e alarmes. A maior parte das partículas alfa ocorre naturalmente no ambiente e estão presentes em diferentes quantidades, nas rochas, na água e no solo. A exposição humana ocorre quando solos e rochas são explorados para a extração dos minerais. Os resíduos de mineração de urânio têm altas concentrações de urânio e rádio e, uma vez trazidos para a superfície, podem contaminar o ar ou penetrar no solo atingindo águas subterrâneas. A mineração e os métodos atuais de processamento de fósforo para a fabricação de fertilizantes gera grandes pilhas de gesso, onde o rádio é encontrado naturalmente. As partículas beta são partículas subatômicas ejetadas do núcleo de alguns átomos radioativos. A velocidade individual dessas partículas depende da quantidade de energia que elas têm. As partículas com excesso de energia causam danos às células e, quando transferidas, essa energia pode quebrar ligações químicas e formar íons. Os emissores de partículas beta mais comuns são trítio, cobalto 60, estrôncio 90, tenêncio 99, iodo 129 e 131 e o famoso césio 137. Os beta-emissores são muito usados em diagnósticos médicos, imagem diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Iodo 131 é usado para tratar distúrbios da tireoide. Estrôncio 90 é usado como traçador em estudos médicos e na agricultura. Trítio é usado no estudo sobre o metabolismo de drogas para avaliar novos medicamentos. Também é utilizado em sinalizadores de aviões de ossos luminosos. Carbono 14 é usado para datar matéria orgânica com mais de 3.000 anos. Outros beta-emissores são usados em vários instrumentos industriais, como medidores de espessura, dado seu poder de penetração em vários materiais. A exposição humana aos beta-emissores pode ocorrer tanto às partículas naturais como às produzidas pelo ONU. O potássio 40 e o carbono 14 formam beta-emissores naturalmente em nosso corpo. A exposição médica deve considerar os benefícios para os pacientes, já que envolve riscos consideráveis. Acidentes envolvendo radionuclídeos são uma fonte de contaminação radioativa. O iodo radioativo, ao entrar em contato com o ambiente incorporado na cadeia alimentar, bitolas industriais e instrumentos contendo fontes de radiação beta-emissoras podem ser destinados incorretamente ou simplesmente abandonados, como foi o que aconteceu com o césio 137 em Goiânia. A radiação beta pode causar danos agudos e crônicos à saúde. A exposição aguda é a mais incomum. Os efeitos crônicos aparecem após uns períodos de exposição entre 5 e 30 anos. O efeito mais grave é o câncer, mas pode haver acumulação nos ossos e dentes. A radiação gama pode ser definida como um pacote de energia eletromagnético ou um fóton. No espectro eletromagnético, a radiação gama é a mais energética. Ela é emitida do núcleo de alguns átomos instáveis. Os raios gamas, devido à alta energia que possuem, são capazes de penetrar profundamente na matéria e, em consequência dessa propriedade, o processo de irradiação de diferentes produtos com raios gama cresce significativamente no mundo. As radiações gama são emitidas pelo núcleo imediatamente após a saída da partícula alfa ou beta. Por isso, mesmo um elemento emissor de partículas alfa pode ser perigoso, pois também emite raios gama. A radiação gama tem cerca de 10.000 vezes mais energia que os fótons visíveis no espectro eletromagnético. Os fótons gama não têm massa e nem carga elétrica. Eles são energia eletromagnética pura. Muitos se referem a raios gama e raio-x como sinônimos. De fato, eles oferecem os mesmos riscos. Entretanto, sua origem é diferente. Os raios gama se originam diretamente do núcleo do átomo e os raios-x
se originam do campo elétrico ao redor do núcleo ou são produzidos por máquinas. A radiação gama é a mais comumente utilizada como fonte radioativa, devido a seu poder de penetração. Entretanto, deve ficar claro que, embora os raios gama penetrem em vários materiais, eles não tornam esses materiais radioativos. Os radionuclídeos mais usados são o cobalto-60, césio-137, tenêncio-99. O cobalto-60 é utilizado em esterilização de equipamentos médicos em hospitais, pasteurização de alguns alimentos, tratamento de câncer e medir a espessura de metais em siderurgias. O césio-137 é utilizado no tratamento de câncer, medida de controle de fluxo de líquidos em vários processos industriais, medida de densidade de solo em sítios de construção, para garantir o preenchimento adequado de pacotes de alimentos, remédios e outros produtos. O tenêncio-99 é o isótopo radioativo mais usado em estudos diagnósticos do cérebro, ossos, sangue, baço e rim. O cobalto-60 e o césio-137 podem induzir características físicas em alguns materiais. A exposição de madeira e plásticos compósitos à radiação gama aumentam sua durabilidade. O mesmo ocorre com pisos próprios para áreas de tráfego intenso, como lojas de departamento, aeroportos, hotéis, que adquirem maior resistência à abrasão e menor necessidade de manutenção. A maioria das fontes primárias de exposição a radionuclídeos gama são naturais, em especial o potássio 40, encontrado no solo, na água, em carne e alimentos como a banana, rica em potássio. A disseminação do uso desses radionuclídeos na medicina nuclear aumentou o número de pessoas expostas em clínicas, hospitais e laboratórios. A exposição a raio-x ocorre, em geral, em ambientes controlados e com a finalidade de realizar procedimentos médicos odontológicos. Entretanto, tanto os raios gama quanto os raios-x, sejam classificados como um perigo externo, têm a capacidade de atravessar completamente os tecidos humanos e expor todos os órgãos. E eles também podem ser inalados ou ingeridos com água ou alimentos e causar sérios danos internos ao se acumularem nos tecidos. Considerada a forma de poluição mais perigosa que existe, a poluição nuclear ou contaminação radioativa apresenta efeitos biológicos tanto no homem quanto em qualquer forma de vida. O principal efeito desse tipo de poluição é a penetração de contaminantes radioativos na cadeia alimentar, apresentando o efeito cumulativo. Exemplo dessa incorporação é a presença de césio-137 em concentrações anormais no alho e na pimenta preta. Atribui-se tal elevação à posição geográfica de cultivo dessas especiarias na porção setentrional do Brasil, mais exposta a particulado radioativo. Acidentes nucleares causam enormes impactos, onde e quando ocorrem. Impactos esses que podem durar gerações. Os radionuclídeos podem ser transportados através de comercialização de alimentos, pelo ar e pela água, colocando em risco não só a população das vizinhanças do local onde venha a ocorrer um acidente, como também populações distantes. Os efeitos da poluição, contaminação nuclear podem ser sentidos em escala global. A poluição gerada na operação de usinas nucleares, salvo em caso de acidentes, é a poluição térmica. Milhares de litros de água são utilizados na operação do condensador e essa água quente, ao retornar ao ambiente, provoca efeitos negativos na fauna e flora do local. A poluição nuclear é causada pela destinação incorreta ou vazamento de resíduos radioativos, proveniente de diversas fontes que utilizam a energia nuclear, como, por exemplo, as usinas nucleares ou aparelhos de raio-x, e se caracteriza pelo alto grau de periculosidade devido à capacidade de causar alterações nas estruturas das células, provocando, assim, alterações no organismo como um todo. Na prática, o lixo nuclear polui menos do que o lixo comum, produzido pelas indústrias e residências, porque o primeiro possui um rigoroso controle de destinação
e gerenciamento, enquanto que o segundo encontra-se em qualquer lugar, embora legalmente devesse, não é bem gerenciado. A grande e importante diferença é que o lixo nuclear possui a capacidade de permanecer ativo por milhares de anos, exigindo um monitoramento constante e, no caso de acidentes, as consequências são muito piores, podendo inclusive causar danos por várias gerações. Como no caso do acidente com o Césio 137 em Goiânia, para o qual foi criada uma superintendência permanente para tratar das vítimas do acidente. Superintendência Leide das Neves. O principal argumento da corrente contra a energia nuclear é justamente o perigo de que acidentes como esse voltem a acontecer. Com a criação de novas usinas termonucleares para a geração de energia, a quantidade de resíduos que deverá ser estocada também aumentará. Esses resíduos são provenientes não apenas das usinas termonucleares, mas durante todo o processo, desde a fase de mineração até a fase final de reprocessamento do combustível nuclear, quando o urânio não queimado do reator e o plutônio gerado são separados dos produtos formados na fissão. Esses resíduos serão classificados de acordo com o nível de radioatividade, sendo classificados como baixa, média ou alta atividade e armazenados, segundo normas da CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mas mesmo assim, permanecerão por um bom tempo como uma potencial fonte de poluição e perigo. De fato, a grande resistência atual quanto à utilização da energia nuclear concentra-se na produção e gerenciamento dos resíduos radioativos gerados pelas usinas. A França, que atualmente tem cerca de 80% de suas necessidades energéticas supridas por usinas nucleares, conta com a desaprovação de 55% da população. Quanto à forma como os resíduos são gerenciados, e quase 80% da população europeia concordam que não há uma forma segura de descartar os resíduos nucleares. A exposição à radiação pode causar alguns malefícios, acarretando riscos à saúde, associados à exposição prolongada a um baixo nível, como câncer e mutação do DNA, e aqueles de exposição curta, de alto nível, que causam queimaduras e náuseas. Podemos citar: tireoide absorve iodo 131, com meia-vida de 8 dias. Alto risco de tumores, especialmente em crianças. Hemácias provoca baixa na contagem de plaquetas, o que provoca sangramento espontâneo. Pulmões, inflamação, fibrose. Estômago pode causar sangramento. Intestino delgado, também o sangramento. E na medula óssea, queda de até 50% de glóbulos brancos em 48 horas, crescendo assim o risco de infecção. No núcleo de um reator nuclear, a partir da fissão do urânio, existem mais de 60 elementos radioativos, tanto com vida curta como com vida longa, que se acumulam no organismo. Por serem parecidos com nossos elementos biológicos, entre eles o iodo, o estrôncio 90 e o césio, são alguns dos poluentes mais prejudiciais para a saúde humana, o que aumenta o diagnóstico do tipo de câncer e diminui a imunidade do organismo. Com certeza, se compararmos as termoelétricas movidas a energia nuclear com aquelas movidas a carvão, que respondem por 53% da energia gerada nos Estados Unidos, por exemplo, chegaremos à conclusão óbvia de que a primeira polui muito menos, visto que a segunda emite níveis de CO2, dióxido de carbono, altíssimos, sendo os principais responsáveis pelo efeito estufa. Conclusão óbvia, mas que, porém, não exclui as formas de energia alternativas, como a energia eólica ou biomassa, que de fato não poluem. Só o Japão produz anualmente mais de 1 tonelada de resíduos radioativos, que são enviados para a França e Reino Unido para o reprocessamento. Ou seja, a energia nuclear polui sim. O que acontece é que isso pode ser evitado armazenando-se e monitorando os resíduos, situação que, porém, eleva em muito os custos da energia nuclear. Sobre o decaimento dos compostos radioativos, podemos explicar da seguinte forma. Segundo a lei de Soddy, quando um átomo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e seu número de massa, nós chamamos de A, diminui 4 unidades. Por exemplo,
o americio decaindo a neptúnio. Temos aqui o americio com massa 241, que decairá 4 unidades em sua massa, chegando ao valor de 237. E seu número atômico 95, diminuindo de 2 unidades, chegando a 95, que é o neptúnio. E a segunda lei de Soddy, quando um átomo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta 1 unidade e seu número de massa permanece constante. Por exemplo, o césio decaindo a bário, sua massa 137, permanecerá constante, mas seu número atômico aumentará de 1 unidade, chegando a 56, que é o átomo de bário. Para a emissão de radiação gama, nenhuma alteração ocorrerá no átomo. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos presentes no elemento se desintegre. O tempo de meia-vida é uma característica de cada isótopo radioativo e não depende da quantidade inicial do isótopo, nem de fatores como pressão e temperatura. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo, por exemplo, de uma quantidade de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância restará após 32 horas? É simples. Massa ir diminuindo a cada 8 horas a massa por 2, ou seja, pela metade. Como aqui no exemplo temos 100 gramas, após 8 horas resta 50 gramas, após mais 8 horas, 25 gramas, e que após mais 8 horas, 12,5 gramas. E finalmente, após mais 8 horas, que totaliza 32 horas, teremos a metade de 12,5, que é igual a 6,5 gramas. Bem, pessoal, finalizamos aqui esta videoaula. Espero que tenha ficado bem claro o conteúdo, que apesar de teórico, exige a memorização de alguns dados, que serão imprescindíveis para uma excelente avaliação. Dúvidas deverão ser postadas no fórum dessa unidade, que é o Fórum 2. Até a próxima aula!